Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. 11 horas e 18, 13 de 1 de 2023, tempo nublado aqui em São Paulo. Eu desejo um excelente pregão a todos. Vou começar os trabalhos falando aqui do racional do YouTube. O ING23 na tela. Eu falaria em compra nesse momento e explicaria as minhas motivações. Primeiro, o livro de ofertas está levemente inclinado para os touros. Situação número 1. Situação número 2, sobre uma região chave. Aqui é evidente, né? Houve a perda de uma LTA. Nós temos um topo mais baixo que o anterior. Naturalmente. Porém, entretanto, todavia, existe o contexto, né? A gente teve um movimento de 104 até 114 mil. 104.970, 105 mil até logo acima de 114, 114, 190. Então, existe muita energia aqui da força compradora. Então, provavelmente, a gente vai ver o mini índice ainda durante a gravação ali buscando algo perto dos 112 mil pontos. Agora, o que ocorre, pessoal? Acima de 112.215 aciona um eixo de W e tem um fundo mais alto que o anterior, portanto é um pivô padrão da alavanca. Então nós temos já uma situação que remete a um processo de alta, duelando, digamos assim, com esse eixo que foi acionado momentaneamente com a LTA. Então daqui a pouquinho bate os 112 ali, vão ser 350 pontos, 360 pontos de gain no racional curto, como se a gente estivesse numa transmissão, numa aula, alguma coisa assim. Ok? Eu vou fazer aqui um estudo, eu montei uma pastinha com o nome varejo e as ações mais, digamos assim, relacionadas ao caso da Americanas, para que a gente possa acompanhar. Então eu vou até colocar por ordem alfabética aqui. Por que eu coloquei Ambev, né? Por causa dos sócios, Sucupira, Teles, Lehman. Então, a Ambev, eu comentei que ela seria pressionada. Eu comentei ontem, antes do mercado abrir já, depois que abre é mole, né? Então, ontem caiu em 33, está caindo mais uns 77. Então logo, né, a gente tiver uma solução, alguma coisa um pouco mais impactante, e o mercado, entre aspas, esquecer, né, entre aspas, esquecer o caso, libera o ativo para uma alta, enfim. Mas no curto prazo ela é pressionada, né, assim como é a BPAC. É um dos bancos mais expostos ao case, mas nada que justifique a gente sair de BPAC e tal. Até para traçar aqui uma LTA. Então eu acho que a verdade é sempre o caminho, né? Mesmo a gente tendo a exposição também em BPAC, que eu comentei, que é talvez o banco mais exposto. BPAC atua muito no varejo e Santander. Tá, por isso que elas estão caindo. Né? Longe de média, ainda mais, então o ativo muitas vezes ele precisa encontrar um motivo para correção, encontrou, ele vai e corrige. E ontem, né, eu lancei o desafio Te Vejo nos R$7, né, só que, porra, hoje eu recebi um monte de comunicações de e-mail direto, perguntando quando, né, se eu acho que busca na semana que vem. É brincadeira, né, claro que não, né, isso daí é coisa para semanas, para meses, né. Para quem tá de fora, acho que é uma boa. A gente usou o preço de partida 2,78, hoje trabalhou até abaixo, então deu chance para quem não tinha visto ontem no final do pregão entrar, até mais baixo. Só que é o seguinte, pessoal, tem que ter consciência do risco. A gente está falando em renda variável, mas eu acho R$4, acho que esse ativo, R$4 eu acho que pode se aproximar semana que vem, ou na outra. Né? Só que tem o risco, é um ativo altamente volátil, vai ser uma ação especulativa no curto prazo.
E é isso, né? No caso de Gemate, vai ser beneficiada, eu acredito que sim, como quero. Também, né, que tem ombro, cabeção, ombro invertido. Agora, qual eu comentei que seria mais beneficiada ontem? Emiglu. Então, o Emiglu ontem subiu 5,28, está subindo 7,21. Então, eu comentei antes da abertura sobre quem seria mais penalizada e aquelas que seriam mais beneficiadas. Ok? E até disse, a Magalu de longe vai ser a mais beneficiada. Agora a Via tem esse DNA de problemas no passado e tal. Ela vai sofrer, mas ela recupera, fechou perto da máxima. Mais perto da máxima do que da mínima. Ela deve romper essa região de 265 e decolar. Mas a Emiglu é a mais beneficiada. Mas eu continuo entendendo que Gemate Quero são as mais descontadas. Ok? Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui no YouTube. Tudo em relação à Americana soa estranho. A palavra é estranho. Dinardia, notavelmente Santander Brasil e BTG Pactual são os bancos com maior exposição no segmento, exatamente, cerca de 7% do crédito total. Isso aí. Sambi tem uma grande exposição ao varejo. Até há pouquíssimo tempo, o Sérgio Rial era o CEO de Sambi. Perfeito. Ele não foi mágico em poucos dias. Para mim, ele já tinha conhecimento dentro do Santander, como a coisa funciona. Olha, genial. Né? Genial. Né? É o que eu falo. Ele falou que estava entre 7 e 9 anos, né? Que o segmento fazia isso desde os anos 90. Não, genial. Não é o que o nosso amigo está falando. Então ele não sabia de nada, né? Ele era CEO de Santander. Né? Aí ele descobriu, assim, em alguns dias, algo que é praticado há décadas já, né? É estranho, é uma história estranha. Querido amigo João Vinícius, boa tarde, querido Wagner. No que tange ao ING, nesse momento se encontra no 112,740, fazendo topo duplo no diário. Ó. Genial também, bem observado. Aparentando não ter força para romper a resistência. Não teve mesmo, né? Creio que poderemos ter uma pequena reversão na próxima semana. 2, 3 mil pontos não, mas essa reversão intraday, ela é natural. Que Deus ilumine a todos nós. Então, realmente, ó, você observou muito bem, tá de parabéns. E ela perdeu a LTA. O ponto-chave agora é o 111,695. E até baixando o tempo gráfico para a gente observar as entranhas aqui do mercado, a gente tem o padrão da alavanca, que é o contrário de quando tem o topo mais baixo que o anterior, que você, de forma esplêndida, observou. E qual que é o ponto-chave, né? Manter-se acima de 111,695 inicialmente e depois acionar a figura aqui acima de 112,215. Ok? Wesley Oliveira. Se manter otimista em uma situação como aconteceu com a Mera é para poucos. Um fato com esse estranho e que muitas coisas apurações estão por vir. É difícil o investidor ver a credibilidade na empresa, mas aí tem a questão especulativa, viu, Oliveira? Ontem eu citei, né? As pessoas estavam aí pela internet. Ó, qual caso você lembra que foi mais parecido, alguma coisa do gênero? E as pessoas não sabiam, enfim. E eu fiquei pensando, aí é muito fácil, né? Falar, o grupo X. Não é mesmo, não é tão parecido, não. Né? Aí o pessoal lembrou da Aracruz, mas o que parece... Claro, não é igual, né? É um pouco parecido. É o caso do Banco Pan. Eu estava lá no Rio, em 2010. Eu estava lá num hotel, tinha que ir ao banco resolver um negócio. Naquela época a gente ia ao banco ainda, né? E eu estava no hotel, tinha tomado café, estava fazendo os relatórios lá de mercado. Acabei nem precisando ir ao banco, resolvi pelo telefone. E eu estava acompanhando o caso lá, falando que ia quebrar o grupo
do Silvio Santos e tudo. Ele colocou a Jequiti, SBT como garantia e acabou saindo com quase 600 milhões ainda líquido. E acho que a Americanas talvez ela não volte ali aos 12, 15 reais, mas 6, 7 reais acho bem provável. Ok? Obrigado pela tua participação, querido. Você também é o Felipe Falcão, pernambucano como eu, vivo no Nordeste. Um abraço a Pernambuco. Professor, boa tarde. As criptomoedas tornam-se mais especulativa que de fato já era? Não, acho que as criptomoedas elas perderam um pouco daquele encanto, né, sobre o investidor no curto prazo. Mas se olha, por exemplo, o Bitcoin, ele está subindo. Ele saiu de 116 mil dólares, está 18, tem espaço para subir mais. Deve bater 20 mil dólares, 21 mil dólares no curto prazo. Só que perdeu aquele encanto anterior, né? Não está mais na crista da onda. Mas ainda tem ótima liquidez. Mas perdeu sim, né? Parte daquilo que despertou nos investidores, de grande expectativa, ou até de mudar a ordem mundial, alguma coisa do gênero, dificilmente vai acontecer, pessoal. O sistema é o sistema. Não. Patrícia agradece aqui e comenta sobre a Mer, com certeza, isso é coisa de bandido, né? E o João Mizushima, boa noite, professor CVM, está investigando uma movimentação atípica das opções de venda de Amer, perfeito, tem 2 processos abertos. Acredito que pode resultar em sanção, sim, demora, mas deve resultar em sanção aos envolvidos, sim. Amarildo Marques, boa noite, professor Wagner Caetano, parabéns pelo carinho e dedicação com aos alunos que se dedicou sempre. Fico muito feliz, grato e honrado, alunos maravilhosos como você, João, Patrícia, Felipe, Wesley, João Vinícius, Dinardia são a nossa razão de ser. E toda a galera que, apesar de não ter comentado, está aí conosco no dia a dia. São pessoas especiais, né? Eu sei da minha responsabilidade, faço tudo com muito prazer e satisfação. Acho que desenvolver esse trabalho é um verdadeiro privilégio. Sobre a Mer3, concordo com você quando disse que o CEO Real é águia e encontrar um erro de 20 bi em uma mega empresa, mas se olharmos o último balanço disponível no site Fundamentos, está tudo dentro. Mas ele acha que empréstimo a longo prazo tomado em banco deveria ser em oitavas conta. As despesas financeiras, juros estão na DRE. Como você disse, teremos cenas nos próximos capítulos. É estranho, Amarildo. Às vezes, né, o profissional, Real é águia, é claro. Multimilionário, tem moral. Mas ele não é Deus. E às vezes a gente não sabe a verdadeira situação de alguém. A gente supõe, né, que financeiramente, enfim, tudo soa estranho para mim. Não é normal, né? É o maior escândalo, talvez, dos últimos anos. Então tudo para mim é extremamente estranho, né? Daí ele envolveu o varejo. Quando generaliza, já desperta em mim um sentimento, não, que o varejo faz isso desde os anos 90. Como assim, né? Ele teve acesso a todos os números de todas as empresas. É a mesma coisa, a pessoa diz assim, né? O meu coffee break do meu treinamento é o melhor. Pô, você experimentou todos os coffee breaks de todos os treinamentos. O meu treinamento, o meu curso é o melhor comprovadamente. Comprovadamente por quem? Esse tipo de afirmação tira parcialmente a credibilidade do meu interlocutor, né? É assim que eu penso, né? Quando existe algo que não é verdadeiro, muitas vezes denota ali o caráter do comunicador ou de quem está se expressando. Ok? Então, B3SA3 é uma correção que abre oportunidade, no meu entendimento. Hoje o mercado como um todo, pós-balanços, né, os Estados Unidos estão abrindo aqui em baixa porque os balanços estão pressionando os preços e tal. Então a gente tem uma queda quase que generalizada, apesar de ser uma queda moderada, ela é praticamente geral. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar para vocês coletivamente aqui. Cara, eu tinha comentado com vocês, né, que eu não vou falar qual é o site, né, não é desses mais conhecidos. Mas eu comprei um aparelho eletrônico
e o aparelho veio com defeito. Aí eu tava naqueles 7 dias, ele não precisava nem justificar nada, eu comprei pela internet. Aí fizeram um parto da montanha para aceitar e devolver o meu dinheiro rapidinho. Eu acionei o Procon também. Rapidamente devolveram o dinheiro e eles não vinham buscar numa TV aqui que eu comprei. Daí eu tive que entrar no Procon de novo, né? Porque eu não quero nada que não seja meu. Aí vieram buscar a TV. O rapaz veio sozinho. Ele veio numa Fiorino, sem carrinho. Nunca mais eu compro nesse site. Não é desses mais conhecidos não, ok? Falei, nunca mais. Porque assim, as chances de dar... Eu já tinha comprado coisas menores, assim. Então, muitas vezes, o preço, ele é algo relativo. Né? Preço é algo relativo. Não, mas eu fiquei assustado. Raramente alguma coisa me choca, assim. Quer dizer, se o aparelho já não estava 100%, agora é sucata. Não, acho que está tudo certo. Eu não tenho nada específico para falar, não. Vamos falar dos índices. Índice de consumo na tela. Ele não tinha nem fita para fechar a caixa. Porque assim, eu precisava mostrar que a TV estava na caixa, aquela coisa toda. Com controle. Se eu não tivesse separado o controle, essas coisas ele não teria nem visto. E depois você vai lá e fecha a caixa. O rapaz não tinha fita para fechar a caixa. Então isso daqui é um triângulo ascendente. Uma correção absolutamente normal dentro do movimento de alta. Índice de energia também. Ah, mas está abaixo do topo anterior. Mas tem as duas médias para proteção. Deve respeitar a primeira. E a gente tem o IMAT. O índice de materiais, né, firme e forte, especialmente posicionado pelo minério, pelos metais de forma geral. E nós temos o IMOB, o índice setor imobiliário, que corrige até a média de 21. O mini índice, ele fez o movimento que nós anunciamos anteriormente, que é a busca pelo 112, né, 360, 370 pontos aí de movimentação, mas eu acho que vai mais. Agora a gente pode falar no segundo racional. Compra a 111,930 para entregar como se estivesse numa aula, né? Então 930 para entregar no 112,300, mais aí 370 pontos. Então seriam dois racionais. Eu acho que vai no 112,300 ainda durante a gravação. Então o IMOB também não muda em nada a nossa expectativa. O IFNC, até pressionado em especial por Santander e Sambi, ele corrige, mas nada que mude a nossa expectativa de curto prazo. E aí Small 11, né, uma excelente oportunidade. Teste da média de 21 depois de um movimento de virada, de inflexão. E aí eu chego aqui na Bolsa de Xangai. Bolsa de Xangai, ela tem algo novo. Eu houvera comentado que entendia essa movimentação como sendo um mastro-bandeira. E todo mastro-bandeira é um pivô, então o teste da média da LTB que a gente percebe aqui na tela é o próximo passo para a Bolsa de Xangai. E no Japão a gente teve uma baixa mais forte, porém tem um cabeça-ombro invertido aqui na Bolsa japonesa. O minério de ferro ele passa por correção, mas tudo dentro de um movimento comprador. Existe aqui um topo anterior a 120,95. A gente tem um pullback da região e na própria média de 5. Pullback é quando volta para testar, no caso aqui, como suporte, o que outrora era resistência. O petróleo desenvolve um movimento de recuperação importante. Médias cruzadas em modo compra, a simetria nos diz que haverá um teste de 86,96 no Brent e no WTI. Também em médias cruzadas em modo compra, quando a verde cruza a vermelha de baixo para cima. 81,50 é alvo de curto prazo e essa LTB, que forma um triângulo com a linha inferior, é um parâmetro importante para o curto prazo. Títulos americanos de 10 anos encontraram o objetivo aqui da simetria, então é normal que exista algum repique, até compradores
né, fazendo algum tipo de aposta e vendedores realizando lucro. Eu não compraria, mas se eu tivesse vendido, eu encerraria nessa região. Confesso que sim. E as bolsas americanas, uma queda que não muda em nada a expectativa de alta. Tem uma linha superior aqui para ser testada, eixo de W acionado, ou padrão da alavanca, como queiram, o S&P. A gente sabe que tem uma simetria em U, em desenvolvimento. Tocou a LTB que guia os preços já há um bom tempo. Essa LTB ela guia os preços desde janeiro de 2022. Então não é um ponto qualquer, é natural que na primeira batida sinta, retorne, para depois romper. Aí vamos chegar aqui no Dow Jones. As maiores empresas do setor industrial, triângulo rompido, para o alto e avante. E nós havíamos comentado, né, que logo abaixo de R$24 era a venda para zerar ali perto dos 19, ó, bingo, 18,66, R$5 de movimentação que a gente conseguiu compreender no VIX. Agora, eu acho que se tivesse vendido, liquidaria a posição de venda, pode haver algum repique, sim. Especialmente se ficar acima de 18,95, que é o fundo anterior, e aqui também temos 19,12, fundo anterior. Então, uma região, portanto, de suporte. O BZQ é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, depois de uma grande queda. Ele não tem um amplo espaço para ceder, então é normal esse tipo de movimentação. Um repique numa região de suporte, enfim. EWZ, ETF brasileira, negociada em Nova York. Médias cruzadas em modo compra, LTB rompida, um eixo de W a 29,08. Então nada que desabone uma expectativa de alta, um movimento comprador. No mínimo, EWZ tem como alvo algo perto de $32, onde tem um gap para ajudar a puxar o preço, o padrão do farol. Quando o espaço vazio, o gap, atrai o preço como um ímã. E aí a gente vai chegar aqui na bolsa do Reino Unido. A hora que você acha que vai corrigir, não corrige. A tendência é tendência, pessoal. Vai rasgando aqui o gráfico. Ó. Então, sem sinal de topo, a mesma coisa em Paris. Ó, Eurostock 50 para o alto e avante, índice DAX. E o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, uma leve correção. Região de resistência deve continuar a sua escalada. DXY dólar contra uma cesta de moedas. Se eu tivesse vendido, eu acho que eu encerraria a posição nesses níveis, ou pelo menos parcialmente, para ser mais objetivo. Encerraria parcialmente a posição. E aí, chegamos no Ibovespa em dólares, fazendo um pullback no topo anterior e na média de 21. BOVA 11, uma situação técnica também. O BOVA 11 se aproxima da CLTB, acho que nem vai tocá-la. Ah, tá abaixo do topo anterior, 107,50? Está, mas está momentaneamente, de repente fecha acima. Está pressionando a média de 21. Assim como o IBOV, né? O IBOV tem também o topo anterior a 111, 177. Quem sabe fecha acima, provável desse patamar. Eu até comentei hoje no Informe Cenário que a média de 5 seria pressionada. Então, o que está acontecendo? Um movimento absolutamente técnico e natural dentro de um zigue-zague ascendente que é esperado. Então, a gente acertou o primeiro racional, o outro, se bater 112,300 mais 370 pontos, acho que a gente vai acertar os dois durante a gravação. E aí eu chego no mini dólar, né? O mini dólar, ele se aproximou aqui. Eu vou até apagar esse desenho do oco. A gente já sabe aqui, para deixar o gráfico menos poluído possível. Né? Já está na mínima, né? Foi na média de 5, sentiu. Tem um fundo anterior 5121. Eu comentei, né, que a gente teria... Comentei no Telegram, quando estava perto da máxima hoje, que poderia buscar essa região que está. Né? E aconteceu porque tem uma energia vendedora muito grande aqui. Então, para que o dólar inflexione, comece a subir, teria que acontecer algo muito diferente. A gente vai acertar o desafio dos R$5, então aqui já tem uma simetria em A que remete a
5088, né, entre hoje e amanhã. E aí o DI. DI 1F25. O DI também tem uma simetria em A no intraday, no diário continua a pressão vendedora, sem mudança de rota, nada significativo. E aqui no milho, a gente tem o milho talvez acumulando aqui para um movimento de alta mais forte. O rompimento de 93,52, se ocorrer, acionará um pivô de alta, indicará uma inflexão. E o ganho de volume, ele é notável. Perfeito? Então, eu fiz toda aquela cesta de varejo. Ó, a Mero, R$4 semana que vem ela... Agora faz a conta, né? Ninguém falou em compra. Se você colocar R$4 por 2,78, você está falando em 44%. R$4 é alvo para a próxima semana. Na minha visão, eu não sou Deus, não acerto sempre, mas é o meu entendimento, até pela dúvida gerada em todas as informações que a gente teve acesso. Ok? BBS 3 na tela. Ombro, cabeça, ombro invertido de maior e menor proporção. Nossa correção, na minha visão, oportunidade, não muda em nada. A expectativa é também o caso de Bradesco. Teste do topo anterior, região de suporte. Itaúsa, idem. Está aqui pressionando a média de 5, se aproximou da de 21, está montando sobre inferior. Itube tocou a média de 21 e respeitou, já está acima de 28,48. Não duvido nada fechar positivo hoje. Santander e BPAC, nós estudamos os índices também. Falemos então de Petro e Vale, né? Petrobras é o caminhão subindo ladeira, a minha preferência é Vale, mas deve continuar subindo pouco a pouco. É bom para capturar tendência, para quem opera dessa forma, e Vale rumo a 97,79, devagarinho, seguindo o float, como diz a molecada. Ok? Então acho que todos os ativos estão estudados devidamente. Eu estou fazendo uma carteira por dia. Hoje eu vou fazer a carteira internacional de ações. Eu fiz Fly USA outro dia, ouro, desafios. Começou, né, a temporada de balanços, então... Ó, Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo, United Health, né? Ó, o terceiro processo, CVM abre para apurar o rombo em Americanas. Então vamos ver aqui. Disney na carteira internacional. Apesar da queda de hoje para o alto e avante, gap de fuga. Alvo curto 108,84, potencial para buscar algo perto de 116, aqui também tem um gap. Ford, essa queda, ela abre oportunidade. O ativo vem numa região de suporte, mostra um forte movimento. Aí corrige até a média de 21. É o que muitas vezes se espera para entrar em algo que já está relativamente esticado. McDonald's. Acho que ela arma aqui um movimento de alta, uma vez que temos um ombro, cabeção, ombro invertido. Monster. Monster era o energético que eu mais tomava ultimamente. Eu tenho tomado outros aí, mas é um sucesso absoluto. Eu acho um pouco doce. Para o meu paladar está um pouco doce ultimamente. Então... É um processo, né, de pausa. A ideia aqui de um mastro bandeira, se a gente observar sob a ótica de semanal, né, o mastro bandeira atípico, dá a pancada, corrige para depois arrebentar tudo aqui para cima, no bom sentido. E aí temos Morgan Stanley, né, começando o balanço dos bancos. Nós vamos observar atentamente.
né? Depois eu vou repassar alguns balanços para vocês no Telegram. Então, deve ter continuidade no movimento de alta, eu não vejo nenhuma mudança aqui de direção. Teste de 95,16 esperado para o curto prazo. Aí temos Netflix. Netflix é uma ação que mostra um movimento fantástico de recuperação. Lembra que eu falei desse gap aqui, ó, foi fechado, mas tem mais espaço para subir. Talvez mais uns 20%. E aí a gente chega em PagSeguro, que mostra também uma mudança de direção. Médias cruzadas em modo compra, pivô acionado a 8,95 e Roblox. Tem aqui o ombro, cabeça, alma invertido oculto, médias cruzadas em modo compra. Roblox, caso ela tenha fôlego para romper 35,37, projeta 38,68 ou mesmo algo perto de 48 dentro de algumas semanas. Então, um forte abraço a todos, está entregue, saúde e paz. Eu vou continuar acompanhando esse caso da Americanas, óbvio, né? E vamos em frente firmes na luta. Muito obrigado pela sua atenção.